pessoal, os próximos slides são um resumo de tudo que foi estudado sobre educação inclusiva nos slides anteriores e na apostila. Sejam bem-vindos. Para entender o que é educação inclusiva. No Brasil, ela nasceu oficialmente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, que foi inspirada na Declaração de Salamanca, entre outras discussões que aconteceram no mundo e que a gente vê melhor no último slide sobre os documentos oficiais. Uma educação para todos. Então, todos devem ser todas as crianças em idade escolar devem ser matriculadas na escola. Todos devem ter acesso a essa escola. Então, a escola é uma promotora da acessibilidade. A escola, para isso, precisa fazer adaptação física e curricular para atender crianças com necessidades educacionais especiais. A educação especializada, que antes era feita em uma escola separada, uma escola de educação especial, agora é oferecida dentro da escola de ensino regular. Então, a educação especial está sendo oferecida junto com o ensino regular. A inclusão é feita em todos os níveis de educação. Nós temos o nível básico e o nível superior. E em todas as etapas da educação, as etapas são educação infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, modalidades do EJA, da EJA, né, da educação de jovens e adultos, na graduação, na pós-graduação, em todos os níveis e etapas. O Plano Nacional de Educação de 2014 fala que o atendimento especializado deve ser feito para todas as deficiências, transtorno do espectro autista e altas habilidades e superdotação. Sobre a história da educação, os principais conceitos são, desde a antiguidade, nós temos, primeiro, a exclusão social do deficiente através da morte e do abandono, né? Então, os deficientes não eram nem considerados, eles eram executados. Depois, a fase de segregação, que com o advento do cristianismo, na Idade Média, a religiosidade cristã proíbe o assassinato dos deficientes, mas as famílias continuam abandonando, então esses deficientes são acolhidos em institutos para doenças mentais, em institutos assistenciais, na maioria mantidos pela própria igreja. Então, essa fase a gente chama de fase de segregação, porque é quando o deficiente ele não é considerado apto para viver em sociedade, ele é considerado incapaz e ele é mantido em instituições especializadas, entre aspas, né, instituições próprias para deficientes, até mais ou menos o século XIX, quando começam a surgir novos estudos sobre as deficiências, métodos de tratamento e também institutos que oferecem educação especial, especializada para algumas deficiências, como para deficiência visual, auditiva, um atendimento especializado baseado nesses novos estudos começa a surgir. Durante todo o século XIX e início do século XX, nós temos primeiro a fase de fundação, que é quando está se estabelecendo os primeiros conceitos de inclusão baseado nesses estudos científicos, a fase de transição, que é quando o deficiente começa a sair dessas instituições e conviver em sociedade, a fase de integração, onde o deficiente ele convive em casa com seus familiares, mas ele não frequenta ainda o ensino regular, ele frequenta educação especial, como a APAE, por exemplo, e finalmente a fase de inclusão, onde o objetivo é incluir totalmente os deficientes e outras crianças com necessidades educacionais especiais na sociedade. Muitas pessoas não entendem ainda os benefícios que a educação inclusiva traz para as crianças, principalmente as crianças com necessidades educacionais especiais. Então, nós falamos bastante sobre isso.
a criança se beneficia da interação social, de poder conviver com seus pares, fazer amigos, desenvolver comunicação com esses amigos. Ela tem uma motivação para se comunicar, está cercada com maior número de pessoas, está vivendo situações novas em que ela necessita dessa comunicação. Isso estimula não só o desenvolvimento cognitivo, estimula o desenvolvimento global da criança, físico, cognitivo, social, o desenvolvimento da linguagem. Ela tem estímulos motores para praticar exercícios, para participar de situações que envolvem o exercício físico, como situações de interpretação, de teatro, de tocar algum instrumento, cantar, dançar. Ela vai se adaptando à escola, ela se adapta à sociedade, ela tem mais autonomia, ela fica mais preparada para integrar a sociedade, para viver as situações do cotidiano na sociedade. E o convívio com a diversidade é bom não só para a criança que tem a deficiência, porque isso ajuda a expandir o cognitivo, as estruturas mentais dela, mas também para a criança comum, porque ela vai aprender com a diferença. Então, no que diz respeito à preparação da escola para atender às necessidades educacionais especiais, nós temos primeiro uma adaptação física. A escola precisa promover acessibilidade física com rampa, com puxadores adequados. Então, nós descrevemos todas as condições de acesso regidas por lei, as condições da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para que tudo seja adaptado, para que a criança com deficiência física, principalmente, tenha segurança e oportunidades de se locomover na escola. O projeto político-pedagógico, que tem que ser inclusivo, ele vai descrever currículo, comunidade que a escola está inserida, a acessibilidade da escola, se a escola tem atendimento especializado, tudo. Vai descrever em detalhes. O atendimento educacional especializado, se ele houver na escola, quem são os professores, horários desse atendimento, como que ele vai funcionar, se tem sala de recursos, o que tem nessa sala de recursos, o currículo, se ele foi adaptado, como ele foi adaptado, formação do corpo docente, os pais e os colegas do aluno, tanto com deficiência como a criança comum, tem que participar da gestão, da vida cotidiana na escola, de algumas decisões. É importante que a gestão da escola seja democrática para informar todos os pais do que está acontecendo. Então, basicamente, são esses os detalhes mais importantes na preparação da escola. Sobre o planejamento das aulas, é importante que o professor, primeiro, esteja preparado para novidades e mudanças. A escola é um organismo vivo, nenhum dia é igual ao outro em uma escola, principalmente uma escola de educação infantil, nos primeiros anos da educação. Então, todo dia vai aparecer novidade, todo dia vai aparecer uma situação nova, não é só com a criança com deficiência. Assusta mais a gente pensar na deficiência, mas não é só com ela. Todas as crianças trazem comportamentos novos, situações novas para o dia a dia. O professor não pode se assustar, tem que manter a postura, tem que manter o emocional controlado. Segundo, viver a inclusão. Não adianta só discursar sobre a inclusão, você tem que ser um representante da inclusão, você tem que ser um defensor da inclusão. Não pode trabalhar numa escola inclusiva a pessoa que não acredita na educação inclusiva, senão o trabalho dela vai ser superficial, tá? Conhecer o seu aluno, independente de deficiências, você precisa conhecer a sua classe, principalmente o professor que tem só uma classe, é dever dele conhecer todos os alunos,
Ele precisa saber das necessidades desse aluno, do tipo de aprendizagem que é mais comum nele, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta, o que, que irrita, o que, que estressa, principalmente a criança com deficiência, porque muitas vezes ela tem dificuldade de comunicação, ela não tem a maturidade cognitiva das outras crianças para te explicar o que está acontecendo. Então, quanto mais você conhece ela, mais você consegue prever os problemas antes deles acontecerem. Precisa estabelecer vínculos. Eu já disse, não sou defensora da educação tradicional por causa disso. Não acho que consiga se fazer um processo de ensino-aprendizagem eficaz sem considerar a parte emocional do aluno, sem estabelecer um vínculo afetivo com aquele aluno, tá? E pensar na sua classe antes de planejar as aulas. Então, é muito importante que você conheça a sua sala por causa disso, porque na hora de planejar, você já vai prever algumas situações e vai produzir um conteúdo ali que seja eficaz, eficiente para aquela sala de aula. Sobre os softwares usados na educação inclusiva, nós temos o Núcleo de Tecnologia Assistiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que produz uma grande quantidade de tecnologia assistiva, e nós trouxemos alguns, explicamos, descrevemos como funciona. O DOSVox, que sintetiza a voz humana, ajuda a criança e o adolescente que tem problemas com a visão a produzir texto, a editar textos no computador. O Eviacan, que é uma tecnologia que permite quem tem tetraplegia ou algum tipo de deficiência física mais grave, a controlar o mouse e o clique do mouse com a cabeça. A prancha fácil, que o professor vai utilizar para produzir conteúdo para os alunos com problemas de coordenação motora fina, ele vai poder clicar. Nós temos o Motrix e a Microfênix, que são também tecnologias que permitem que a pessoa que tem um comprometimento físico, mais grave, a usar todas as tecnologias que ele tem na casa. Através desses softwares, ele consegue acessar o notebook, ele consegue usar todos os recursos desse notebook, sem necessariamente precisar digitar e acionar o mouse. Então, nós temos aí vários programas que eu trouxe que permitem a autonomia da pessoa que tem deficiência. Sobre as dicas para os professores que vão trabalhar com crianças com necessidades educacionais especiais. Primeiro, comprometimento com a inclusão, isso é importante, eu já disse. Se você não acreditar que o seu aluno é capaz de aprender, fica difícil concluir o processo de ensino-aprendizagem. Então, precisa acreditar no aluno, ter empatia por esse aluno. Então, esse aluno não é uma máquina, ele é um ser humano. Tem dias que ele vai estar bem, tem dias que ele não vai estar bem. Até mesmo por conta da deficiência, ele pode ter problemas de saúde. Valorizar o conhecimento que aquela criança trouxe até ali, que provavelmente ela percorreu um caminho bem difícil para aprender o que ela já aprendeu. O professor precisa valorizar isso, ter a humildade de usar o que já foi ensinado a ele, inclusive métodos e didática usadas já por outro professor e que fazem efeito com aquele aluno. Tornar a aprendizagem significativa para essa criança. Mais do que qualquer outra criança, ela precisa ver significado de estar na escola e de estar aprendendo aquele conteúdo, porque para ela, muitas vezes, é muito mais difícil chegar até aquela escola e ter motivação para estudar. Interação social, promover a interação, é muito importante diálogo, cooperação, respeito mútuo dentro da sala de aula. O professor é o agente da promoção dessa interação. Sempre dá um reforço positivo para os comportamentos que você considera adequados naquela criança, e o reforço negativo, se ela entender, claro,
quando ela apresentar um comportamento que não é adequado para aquela situação. Estabelecer uma comunicação com essa criança, mesmo que se use comunicação alternativa, ampliada, e nunca deixar de lado o lúdico. Em qualquer etapa da educação, é importante que esse aluno tenha acesso às brincadeiras, aos jogos simbólicos. Isso vai melhorar muito a estrutura cognitiva dele e também das outras crianças. Nós trouxemos orientações específicas para cada deficiência, para cada síndrome, mas é muito importante que a gente saiba os conceitos que são usados quando a gente fala de educação inclusiva. Primeiro, as dificuldades, que não são problemas físicos, mentais, motores nem cognitivos, são crianças que têm problemas de desempenho e têm dificuldades, às vezes em uma matéria, às vezes não está gostando da sala, não está gostando do turno que ela está estudando, mudou de escola. Então, essa criança, a intervenção dela é breve e geralmente de cunho psicológico, tá? Os distúrbios, que são comprometimentos de nascença da criança e que geralmente são problemas neurológicos e que geralmente são descobertos na escola, porque causam muitos problemas na fase de alfabetização, principalmente. Então, nós temos como distúrbios de aprendizagem a dislexia, descalculia, dislalia, o TDAH. Nós temos as deficiências, que nós temos a deficiência visual, auditiva, física, intelectual e quadros de deficiências múltiplas, que a criança apresenta mais que uma deficiência. Então, para cada uma dessas deficiências, você vai ter um planejamento, você vai ter uma atenção especial, você vai ter um olhar especial. É importante conhecer a deficiência, o quadro clínico do seu aluno, porque varia muito de aluno para aluno. E problemas de fala, geralmente causados ou por doenças, ou por deficiências, ou por distúrbios. Esses problemas de fala, nós temos crianças que não falam nada, crianças que falam pausadamente, como é o caso da gagueira, crianças que têm um cognitivo que impede que ela forme frases, uma criança que às vezes não tem problema cognitivo, mas não consegue formar frase. Então, todos esses, em conjunto com o fonoaudiólogo, todos esses problemas precisam ser contornados para que a criança consiga se comunicar com o professor. Para fechar o nosso resumão, vocês têm aqui listados os principais documentos internacionais do final do século XX, início do século XXI, sobre inclusão. Tá? Esses são os documentos mais frequentes quando se fala em inclusão e mais frequentemente citados e pedidos em concursos, provas oficiais, enfim, para quem vai para o mercado da educação especial. Tá?